Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos começar mais um estudo aqui na Casa Maria de Nazaré, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade bendita que estamos tendo mais uma vez de estudar um pouco mais do Evangelho trazido até nós pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Então, como hoje é uma segunda-feira, ontem foi Dia das Mães, eu achei bem pertinente a gente trazer para a nossa reflexão hoje um assunto que, no meu entender, na minha forma de observar, tem sido sistematicamente desvalorizado, tem sido sistematicamente esvaziado e tirado a importância. Esse assunto é a maternidade. Não pura e simplesmente a maternidade biológica, o ato biológico de ser mãe, de trazer uma criança, uma nova vida para o mundo, mas o ato de amor, de doação, de encaminhar essa vida no caminho do bem, no caminho que leva até Deus. Foi um trabalho, felizmente, muito mais fácil do que outros assuntos, porque mãe é uma coisa tão especial que não faltam menções a esses assuntos dentro da doutrina espírita. E antes de entrar propriamente dito no estudo que eu preparei, eu queria lembrar a todos que nós estamos na Casa de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e para a maioria, para quase a totalidade de nós cristãos, é a mãe por excelência, que por ela ter recebido de Deus, nosso Pai, essa tarefa de trazer ao mundo a existência do nosso Mestre, ela aceitou também ser mãe de todos nós. Então, Maria de Nazaré é mãe de Jesus e também mãe de cada um de nós. E eu sou muito grato por isso, por eu ter tido a mãe que eu tenho fisicamente, minha mamãe Hélia, e por ter Maria, nossa Mãe Santíssima, também cuidando dos meus caminhos, cuidando de me aproximar de Deus, nosso Pai. Então, o título que eu tinha colocado para a reunião de hoje, para o nosso estudo de hoje, é A Santificação da Maternidade Bem Exercida. Porque, como a gente já comentou, ser mãe, por definição, é trazer uma vida nova ao mundo. Mas, num sentido muito mais profundo, significa bem mais do que isso. Aí eu coloquei, e eu estou começando a ficar meio metido com os meus títulos, porque eu coloquei até um subtítulo. Eu coloquei como subtítulo A Mulher como Educadora de Alma e Pilar do Equilíbrio Familiar. Porque, na minha concepção, no meu entendimento, talvez um tanto quanto conservador, sim, além de mãe, a mulher é a base de equilíbrio de todo lar saudável. Vamos começar então. A maternidade, à luz da doutrina espírita, ultrapassa amplamente os limites da biologia e da organização social humana. Ela se configura como instituição divina, vinculada às leis morais que regem a evolução do espírito imortal. Então, quando a gente estuda as características da maternidade, de acordo com as obras espíritas, a gente percebe claramente que não é só mais um trabalho, por assim dizer. A maternidade é, sim, uma instituição divina. E eu, como pai, não tenho a menor vergonha
de dizer que uma mãe faz coisas que os pais não conseguem fazer. Por mais amoroso, por mais dedicado que seja um pai, a gente não tem as características emocionais e seja lá qual forem as outras origens dessas características, mas mãe é mãe. Tem essa frase muito conhecida. Não se trata apenas de gerar um corpo físico, mas de acolher uma alma, muitas vezes profundamente ligada à trajetória espiritual daquela que a recebe no seio do lar. Ou seja, nós estamos aqui deixando de forma bem clara a explicação de que mãe, ser mãe, no sentido mais amplo da palavra, extrapolando o mero sentido biológico, ser mãe é uma instituição criada por Deus. Não é mero acaso biológico. Toda mulher que recebe a tarefa de trazer ao mundo uma vida, não se limita a essa tarefa. Tem uma responsabilidade de guiar essa criança que veio ao mundo no caminho do bem. Eu acho engraçado, eu já falei com o Natan sobre isso, que eu entendo que a criança tem acreditado, né, que ninguém nasce sabendo, mas tem uma coisa que toda criança nasce sabendo, é amar a mãe. O pai, eu entendo que as crianças aprendem a amar. Pô, é aquele cara legal que me leva no parque, que compra sorvete para mim, que quando a mãe briga, tenta esconder alguma coisinha errada que eu fiz. O pai é aquele camarada, aquele parceiro. Mas a mãe, a criança já nasceu sabendo amar. Ela no ventre, sendo gerada, ela já ouve a voz da mãe. Ela já se acostumou com a temperatura, com o cheiro, com a voz. Então, quando ela nasce, ela ainda não sabe mamar. Ela vai aprender na primeira vez que fizer. Ela não sabe chorar, ela nunca chorou na barriga. Ela não sabe fazer praticamente nada. A única coisa que eu consigo imaginar que um bebê sabe já fazer ao sair da barriga da mãe é amar a mãe. Tá? Essa é a minha ideia, a minha forma de ver. Allan Kardec esclarece que a família é planejada no mundo espiritual, antes da reencarnação, com objetivos definidos de progresso, reajuste e aprendizado mútuo. Assim, a maternidade não ocorre ao acaso. Tem aquela história, né, tão comum de que é o filho não planejado. O Espiritismo nos ensina que não planejado, vírgula. Você pode até não lembrar que planejou, mas foi um planejamento prévio ao seu nascimento ou, ao menos, ao nascimento do bebê. A gente vê, tem vários casos nos livros de André Luiz. Tem um caso muito específico que eu me lembro, de que tinha um espírito com graves coisas que precisava resgatar e que ele ia reencarnar numa situação de deficiência física muito acentuada. Então a espiritualidade amiga estava procurando casais, algum casal que pudesse receber aquela criança que ia chegar em situação tão dolorosa. Porque a gente sabe que nessas situações os pais também têm uma carga muito pesada para suportar quando vêm essas crianças com essas limitações. Então tinha uma família do Brasil, uma família de uma ilha portuguesa e, se não me engano, uma família do Portugal continental. E eles não queriam aceitar aquela criança que precisava reencarnar. Até que uma aceitou e, com isso, ganhou a gratidão de espíritos bem elevados e mostra todo o processo de planejamento para aquela reencarnação que estava por vir. Então, filho não planejado
até certo ponto. A gente pode não lembrar do planejamento, mas com certeza em algum momento nós planejamos ou, no mínimo, aceitamos aquela criança para ser entregue à nossa tutela. No Livro dos Espíritos, questão 582, nos diz o seguinte: Deus confia o espírito do filho aos pais para que estes os conduzam no caminho do bem. A gente não encontra em nenhum livro da literatura espírita situação alguma em que se diga que determinados pais receberam um filho para qualquer coisa diferente que fosse tentar encaminhá-los no bem. Infelizmente, a gente sabe que, como ainda somos espíritos imperfeitos, que carregamos nossas próprias dificuldades, muitas vezes a gente não tem tanto sucesso assim nessa empreitada. Mas se recebemos esse depósito santo de Deus, que é um filho, com certeza a nossa missão é encaminhá-los no bem. Desde o momento da concepção, estabelece-se um vínculo profundo entre mãe e filho, não apenas orgânico, mas fluídico, psicológico e espiritual, preparando reencontros que muitas vezes atravessam múltiplas existências. Se hoje eu sou filho da minha mãe, é muito provável que eu já tenha sido, em algum grau, parente próximo dela, que eu já tenha dividido existências, histórias, algumas de sucesso, outras talvez de nem tanto, com a pessoa que hoje é minha mãe. Da mesma forma que a pessoa que hoje é meu pai e meus irmãos. A família é uma instituição sagrada de Deus também. Não é obra do acaso, não é obra pura e simplesmente de biologia. A família, dizem, e eu concordo plenamente, é a melhor invenção de Deus. Chico Xavier, pela orientação segura do Espírito Emmanuel, amplia esse entendimento ao afirmar que a maternidade é a cooperação direta com os desígnios divinos, sendo campo sagrado de renovação moral. Ou seja, ser mãe é colaborar com Deus. E eu acho que é muito interessante para todas as mulheres, como para todas as pessoas, sermos colaboradores dos desígnios de Deus. Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, ditado por Emmanuel, diz que a maternidade é ministério de amor, no qual a mulher recebe recursos sublimes para redimir-se, educando. Aqui me chamou a atenção essa palavra, que ela recebe recursos sublimes. Nós temos um grupo de leitura de livro, que nós estamos lendo um livro de André Luiz, e se não me engano, na última leitura, é retratado como uma mulher, ao receber o espírito do filho que ia reencarnar através dela, desce dos céus uma aura de luz muito intensa e sobre a cabeça dela, como sendo um presente do céu. Então ela estava ajoelhada, agradecendo ao Pai por estar recebendo aquela tarefa, e recebeu do mais alto uma coroa de luz, como gratidão ao trabalho que ela faria em colocar aquele espírito que estava reencarnando no caminho do bem. Nesse contexto, a maternidade bem exercida torna-se caminho de elevação espiritual, não apenas para o filho que reencarna, mas igualmente para a mãe que aprende a amar, renunciar, servir e compreender em profundidade. Parece óbvio, mas é bom a gente lembrar. Além de ser um ato de amor e de abnegação, ser uma boa mãe
também é uma grande vantagem, um grande aprendizado, uma grande escola para a própria mãe. Então, essa oportunidade que Deus dá tem mão dupla. Por um lado, o bem para o espírito que vai reencarnar, e no outro, o bem para a mãe que vai exercitar esse amor. Divaldo Franco, por meio da psicologia espiritual de Joana de Ângeles, destaca que a maternidade representa uma das expressões mais elevadas de amor consciente. Pois é, né? Eu achei interessante aqui amor consciente. Eu não tinha até então parado para pensar sobre o amor inconsciente. Porque realmente tem coisas que a gente ama e não pensa sobre esse amor. Mas esse amor de mãe é tão profundo e tão envolvente, deve ser, aí eu vou supor, tá? Um exercício de suposição, porque eu não me lembro da última encarnação em que eu fui mãe, deve ser algo que você sente, que você vive isso o dia inteiro. Eu vejo, como eu disse, a minha mãe, que criou 4 filhos, que ela se dedicava integralmente aos filhos. Era um trabalho não só de 8 horas, como que a gente exerce nas nossas atividades diárias, mas é um trabalho de qualquer hora do dia ou da noite. Quantas vezes a mãe, principalmente, bem mais do que o pai, ficava com aquela criança doente, com febre à noite, porque a gente sabe que toda doença piora à noite, né? Então a criança, em vez de ter febre de dia ela está fazendo uma bagunça danada. Aí chega de noite, em vez de dormir, ela faz o quê? Fica com febre. Aí a mãe fica ali do lado. Não tem hora, não tem dia. É um amor o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A função materna é uma concessão divina para o aprimoramento do sentimento, mediante a vivência do amor incondicional. Ser mãe ou pelo menos na sua expressão mais pura, amor incondicional. Nesse sentido, falar sobre a santificação da maternidade bem exercida é reconhecer que o lar é o primeiro santuário da criatura humana e a mãe, frequentemente, sua primeira referência emocional, moral e espiritual. É no regaço materno que o espírito reaprende a confiar, a sentir-se amado e a despertar para valores que o acompanharão por toda a jornada reencarnatória. A mãe é a nossa primeira professora. A gente talvez lembre da professorinha Tia Maria, lá do colégio, lá do pré-1, lá do CA, como nossa primeira professora. Mas não, a nossa primeira professora é a nossa mãe, que nos ensina as nossas referências morais de certo e de errado, de bom e de mal. É claro que a gente já traz essas referências no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Mas esse ensinamento que a gente recebe na idade mais jovem, vindo geralmente da mãe, tem um poder de amplificar muito mais as nossas qualidades e diminuir imensamente as nossas imperfeições. Então, essa importância fundamental da mãe. Em tempos de profundas transformações sociais, em que o papel da mulher muitas vezes é analisado apenas sob prismas materiais ou ideológicos, o Espiritismo convida à reflexão serena e profunda sobre a grandeza espiritual da maternidade, não como imposição, mas como missão sublime quando aceita e vivenciada com consciência. Essa é uma parte do estudo que eu vou fazer um esforço bem grande para não entrar em polêmicas.
Mas sim, eu vejo claramente movimentos orquestrados no sentido de tirar a importância da maternidade, do trabalho divino de ser mãe, colocando ele como muito menos importante do que ser uma boa funcionária de sucesso em uma grande empresa. A gente está querendo dizer com isso que a mulher não tem o direito de sonhar e buscar ser uma funcionária de sucesso numa grande empresa? Não, é claro que ela tem. É claro que também é um trabalho importante. Mas, infelizmente, muitas vezes isso entra em conflito direto com as necessidades de cuidado e de atenção das crianças. Certa vez eu ouvi de uma pessoa muito querida minha, que trabalha desde muito cedo, na verdade até já está aposentada, mas que ela tem uma filha, e a filha, quando era pequena, bebê, tipo 1 ano e pouco, ela, quando a moça que cuidava da bebê ia embora no final do dia, que a mãe chegava, a bebê chorava, porque a cuidadora estava indo embora. Mas quando a mãe chegava, a bebê não mostrava muita felicidade, porque a referência de cuidado tinha sido transferido da mãe para a cuidadora. Mas essa mãe percebeu essa transição de afeto da filha, por assim dizer, e tomou as atitudes que não parou de trabalhar, mas tomou as atitudes que lhe eram possíveis para que a filha visse que a referência de amor, de cuidado, é a mãe, e não a funcionária. Claro que a funcionária certamente teve méritos, porque a criança não sabe disfarçar. Se a criança gostava tanto dela, é porque ela fazia o trabalho dela, remunerado, mas com amor e com carinho. Então, essa pessoa conseguiu um equilíbrio entre ser mãe e ser uma profissional bem-sucedida na sua carreira. E eu acho, aí opinião minha pessoal, que como tudo na vida, o equilíbrio é fundamental. Fico feliz dessa pessoa ter conseguido esse equilíbrio e rezo a Deus para que muitas e muitas mulheres que desejam também, que almejam também terem sucesso em carreiras profissionais, consigam alcançar esse equilíbrio, não desprezando o presente que é a maternidade em benefício de carreiras profissionais. O equilíbrio é fundamental. Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, a educação é o conjunto de esforços que tendem a fazer o homem melhor. Os pais são responsáveis pela educação moral dos filhos. Aqui eu puxei um pouco a brasa para minha sardinha, né, para não ficar falando só da mãe. Aqui Kardec fala dos pais também, tá? Os pais são responsáveis pela educação moral do filho. Mais uma vez, com a instituição da família sendo a melhor criação de Deus. Assim, esta reflexão propõe-se a homenagear a maternidade não como função limitada, mas como obra de amor que ecoa através das encarnações, contribuindo decisivamente para o equilíbrio da família, da sociedade e do próprio planeta em transição moral. Essa parte eu achei muito interessante, porque até esse momento nós tínhamos conversado apenas sobre o indivíduo filho, o indivíduo mãe e a instituição família. Nesse pedaço, esse texto nos traz a importância dessa tríade para a sociedade e o próprio planeta. Porque, obviamente, a sociedade é, na sua maioria, feito de famílias. A família que mora nessa casa, que mora naquela outra, forma essa sociedade desse bairro, desse quarteirão. Então, se nós não tivermos indivíduos e famílias saudáveis,
Consequentemente, fica muito difícil imaginar uma forma de termos uma sociedade saudável. Eu, pessoalmente, não consigo imaginar outra forma. Continuando, porque o tempo avança rápido. A mulher como primeira educadora do indivíduo. A doutrina espírita estabelece que a educação do espírito não se inicia na escola, nem tampouco na sociedade formal, mas no seio do lar, sobretudo nos braços daquela que primeiro acolhe a criança ao reencarnar. A mãe exerce papel fundamental como primeira educadora da alma, porque é a presença constante, afetiva e estruturante nos momentos decisivos da formação emocional e moral do indivíduo. Tem aquele ditado, né, que é difícil ensinar um truque novo para um cachorro velho, e isso se aplica, de certa forma, a essa frase. Porque quando a criança está ainda em tenridade, ela é muito mais receptiva aos bons conselhos. Então, a mulher, a mãe, sendo essa primeira educadora ainda no lar, ela vai ter muito mais facilidade de colocar essa criança no caminho do bem que leva até a Deus, do que quando essa criança tiver 12, 15, 20, 25, 30. Então são anos poucos, mas fundamentais para o resto da vida moral inteira daquele indivíduo que está retornando à encarnação. Allan Kardec é claro ao afirmar que a infância é um período estratégico do ponto de vista espiritual, no qual o espírito, ainda com suas tendências latentes, encontra-se mais acessível à orientação moral. Na infância, o espírito é mais impressionável e, por isso mesmo, mais apto a receber ensinamentos. Esse é um trecho tirado da questão 383 do Livro dos Espíritos. Essa receptividade espiritual transforma a convivência diária com a mãe em campo poderoso de influência. Gestos simples, atitudes repetidas, exemplos silenciosos e emoções vividas no lar moldam profundamente o caráter do espírito reencarnante. Mais do que palavras, a criança aprende pelo sentimento que envolve as ações maternas. Ou seja, a criança, além de ouvir as palavras que a mãe fala, não faz isso que é errado, não briga com um coleguinha que é feio, a criança observa também o tempo inteiro os atos da mãe. É aquela velha história, né, que a mãe fala que é feio mentir, aí quando a vizinha toca na campainha, a mãe fala para a criança, vai lá e diz que eu não estou. Mas mãe, é feio mentir. Aí fica uma situação complicada, né? Mas é isso, a criança está observando o tempo inteiro os atos, principalmente da mãe, que é quem está mais próximo a ela e é quem ela já nasceu sabendo amar. Continuando. Kardec reforça a responsabilidade desse papel ao ensinar que a missão dos pais, e de modo particular da mãe, pela proximidade afetiva, é de natureza moral e espiritual. Os pais têm por missão desenvolver o espírito dos filhos pela educação. É uma tarefa que lhes foi confiada por Deus. Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, amplia esse conceito ao esclarecer que a maternidade é um trabalho educativo contínuo, muitas vezes invisível aos olhares exteriores, mas de profundas repercussões espirituais. No livro Vida e Sexo, de Chico Xavier por Emmanuel, diz: a mãe é a orientadora inicial do espírito que renasce, gravando-lhe no íntimo as primeiras noções de amor, disciplina e dever. Segundo Emmanuel, não é possível desassociar maternidade e educação moral, pois cada experiência vivida pela criança no lar ficará registrada em sua memória espiritual,
acompanhando-a pela vida inteira e não raras vezes além da atual encarnação. Divaldo Franco, através das análises psicológicas de Joana de Ângeles, acrescenta que a mãe exerce função essencial no equilíbrio emocional do ser humano em formação. É muito provável que uma mãe nervosa, que grita muito, com pouca paciência, vá transferir essas características em maior ou menor grau para seus filhos. Então, tem até alguns vídeos na internet engraçados que você vê, tem uma menininha, talvez 3, 4 anos, que fala igualzinho uma pequena adulta, com o dedo em riste, conversando com a mãe, como se fosse uma mocinha de 20 anos. Mas tem 3 anos. Mas é o quê? É ver a mãe fazendo. Ela faz igual. Aquilo ali já não é simplesmente trejeitos dela. Ela já está copiando as características psicológicas da mãe. Então, todo cuidado é pouco, porque a influência dura, no mínimo, a vida toda. É muito difícil de reverter se a gente colocar as nossas imperfeições nos nossos filhos. A criatura humana estrutura as bases de sua personalidade emocional nos primeiros vínculos afetivos, sendo a mãe a referência fundamental dessa construção. É um trecho do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Vamos chegar novamente no item de a maternidade como ponto de equilíbrio emocional da família. O tempo está se tornando escasso. Eu vou pular algumas anotações que eu tinha feito para a gente chegar a esse item, para que a gente possa refletir sobre essa questão emocional da família. A mãe, quando consciente de sua missão, torna-se eixo de harmonia do lar, irradiando segurança afetiva e valores morais. A frase começa que a mãe, quando consciente de sua missão, porque infelizmente a gente vê muitas pessoas em várias áreas da atividade humana, inclusive a maternidade, que não tem uma consciência clara do papel que deveria desempenhar. E quando essa falta de consciência vem da mãe, o estrago é muito maior do que quando vem de um balconista, quando vem de um arrumador, de qualquer coisa. Porque a mãe, em escala de importância, por assim dizer, é incomparavelmente mais importante do que qualquer outra função humana que a gente possa imaginar. Segundo Emmanuel, o lar é uma escola e a mãe é, quase sempre, a mestra mais constante. Isso está no livro Lar, Escola da Alma, de Chico e Emmanuel. Infelizmente, para a nossa sociedade, para o mundo como um todo, a instituição da família tem sido também desvalorizada ao extremo. O Natan, o meu filho, geralmente é mais nas férias. Vão os amiguinhos dele da rua lá para casa para ficar jogando videogame, ficar na piscina e etc. Certa vez teve algo que eu não havia ainda percebido, mas um dos coleguinhas dele que estava lá em casa comentou com ele: Natan, você tem muita sorte porque seu pai e sua mãe moram juntos. Aí eu olhei para aqueles 4 coleguinhas, Natan e mais 4. Só o Natan tinha o pai e a mãe morando junto. Todos os outros 4 colegas tinham pais separados. A gente está querendo dizer com isso que é obrigatório, uma vez que casou, uma vez que teve filho, ficar num relacionamento infeliz? Não, não é isso que a gente está querendo dizer. Mas a gente está querendo dizer que está sendo muito banalizado o casamento e a família.
que a gente não pode, a gente não deve desmanchar um lar por pouca coisa, que a gente deve empenhar os nossos melhores esforços diante de qualquer dificuldade para manter um lar saudável e feliz. Não manter um lar infeliz. Realmente, se não tiver condições, se a incompatibilidade for extrema, é melhor cada um siga o seu caminho, dando o melhor suporte possível àquela criança. Mas hoje a gente vê os casais se separando por qualquer coisa, qualquer bobagem. Então vai cada um para o seu lado. Talvez na ilusão de que vai encontrar alguém melhor na próxima esquina. Gente, mas não é assim que funciona, não é dessa forma. Então é fundamental que a gente retome a valorização da família, do lar. Tá? Eu tento imbuir esse sentimento no meu filho, não escondendo as dificuldades que existem na convivência familiar, que são muitas. Quantas e quantas vezes a gente não fica aborrecido com a gente mesmo, com algo que a gente fez e fala, cara, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Se a gente mesmo, às vezes, fica aborrecido com os nossos próprios atos, como não ficaremos aborrecidos com os atos de outras pessoas? Ficamos, sim. É difícil muitas vezes, mas a gente tem que respirar, fazer uma oração, por que não? E buscar o equilíbrio em Deus, no Evangelho, para a gente poder tomar nossas decisões com o peso das palavras do nosso Senhor. Para que a gente não tome as nossas decisões com o peso das palavras do mundo. Porque, infelizmente, ainda hoje, as palavras do mundo são para destruir, não são para construir, na sua maioria das vezes. Eu ainda tenho 3 minutos e eu não quero terminar o estudo sem falarmos, mesmo que rapidamente, sobre o maior erro que a mãe pode cometer, que é o aborto. É um assunto muito triste, muito delicado, mas que merece sim toda a nossa reflexão. Então nós vamos falar do aborto sob a ótica da doutrina espírita. Não vou falar sobre aborto sob a ótica política, ideológica, do espectro A ou B. Nós vamos falar sobre o que nós podemos encontrar na doutrina espírita sobre esse tema. A doutrina espírita trata o aborto não sob condenação humana, mas como grave equívoco espiritual, cujas consequências atingem todos os envolvidos. Allan Kardec é objetivo, no Livro dos Espíritos, na questão 358. Desde a concepção, o espírito começa a ligar-se ao corpo, e o aborto é crime, qualquer que seja a época da gestação. André Luiz, através da psicografia maravilhosa de Chico Xavier, complementa: há sofrimento profundo para o espírito impedido de nascer, bem como compromissos dolorosos para aqueles que lhe interrompem a jornada. Divaldo Franco também esclarece que tais consequências não são punições impostas por Deus, mas resultados naturais das leis morais. No livro Temas da Vida e da Morte, temos o seguinte trecho: toda interrupção violenta do processo reencarnatório gera desequilíbrios que se projetam nesta e em futuras existências. Então, apesar de ser um profundo erro, um profundo equívoco cometido por qualquer mulher, e aí eu vou incluir também por qualquer pai, porque a gente sabe que geralmente um aborto provocado não é uma decisão exclusiva da mulher, muitas vezes o pai também, não querendo assumir as suas responsabilidades, incentiva e apoia tal erro. Então, não quero restringir isso simplesmente às mulheres, mas esse equívoco cometido por esses irmãos, pela misericórdia de Deus, nosso Pai, não são condenações eternas. Pela misericórdia de Deus,
há sempre algo a ser corrigido, algo a ser recuperado. Mas é um caminho muito doloroso para aqueles que escolhem tal solução para seus prováveis, para seus assim entendidos problemas. O Espiritismo não exclui, não condena e não abandona. Ensina que, mesmo diante de erros graves, a lei divina oferece sempre caminhos de reparação, arrependimento e aprendizado. Deus jamais fecha as portas para a esperança. Então, como conclusão, a santificação da maternidade bem exercida não é retorno ao passado da humanidade, nem submissão da mulher, mas a valorização espiritual de uma missão insubstituível. Educar uma alma é cooperar com Deus. Amar um filho é amar gerações futuras. Respeitar a vida é respeitar a lei divina. Que a mulher mãe seja reconhecida não apenas por sua função biológica, mas por sua grandiosa tarefa espiritual na construção da humanidade regenerada. E para finalizar, eu não podia terminar o estudo de hoje sem dizer que tudo que nós conversamos aqui nessa palestra se aplica integralmente às mães e os pais adotivos, que são tão pais quanto qualquer outro. Mais uma vez agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a vocês pela paciência. Vamos rogar a Deus que a gente possa retornar aos nossos lares e que tenhamos muitas e muitas oportunidades de colocarmos em prática o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que não as desperdicemos. Obrigado.